Shalom, Adonai Yeshua, Alehem, Mashlum Harja de Dias. Ou seja, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como é que vocês estão? E chamei vocês de Dias, ou seja, de queridos de Deus. Anibecedre, ou seja, eu estou bem e feliz, caminhando no nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Nós vamos hoje na 14ª aula, né? Uma alegria. E a aula de hoje é uma aula confrontante, mas não é para confrontar os outros não, é para confrontar a gente mesmo, né? Olhar de dentro para fora, né? Ou melhor, né? Vamos olhar de fora para dentro, né? Olhar para nós mesmos. Permita-me orar contigo, Eterno de Israel, Senhor de toda a ciência, professor da sabedoria. Obrigado por nos conceder a oportunidade de continuarmos aprendendo a Tua palavra. Tu pode nos edificar pela graça que é em Cristo e fazer de nós obreiros segundo o Teu coração. Ensina-nos as Tuas verdades, por bondade, em nome de Jesus. Seja conosco uma vez mais nesta aula e que o Instituto Bíblico Teológico Manancial possa conseguir o seu intento de levar a presença de Jesus na vida de cada aluno, não só durante a aula, mas sim também na vida diária. Seja conosco a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Vamos à nossa 14ª aula e nós vamos continuar estudando. E o nosso tema não podemos sair disso, nosso tema é liderança cristã. Na última aula, nós falamos com vocês sobre 5 estilos de liderança, né? E quando falamos desses 5 estilos de liderança, nós falamos da liderança autocrática, né? Nessa imagenzinha ali, ó, em cima tem 5 imagens, né? Vamos falar de 5 estilos de liderança, nós falamos na última aula, e nessas 5 imagens ilustrativas ali, o que você definiria como liderança autocrática? Quem ali dessas imagens seria a liderança autocrática, né? Aquela que decide tudo sozinho, que não dá espaço para novos líderes, né? Exigente, foco nos resultados e não nas pessoas. Qual ali seria a autocrática, né? O mandão, os outros têm que fazer o que ele manda. Eu diria que é aquele do meio, né? Da setinha amarela ali, apesar de mostrar habilidade de comunicação, mostrar o caminho, mas faz com que os outros o levem a carga e leve até ele mesmo como carga, né? E ele só vai mandando, é para cá e é para lá. Nós falamos de um segundo estilo de liderança na aula passada, a liderança democrática. A liderança democrática é democracia, é poder que emana do povo. Quais desses ícones aí, dessas imagens ilustrativas, seria a liderança democrática? Você já escolheu? Pois é. A liderança democrática, ela não decide nada, deixa tudo para que os liderados decidam, é foco nas pessoas e não no objetivo. Então, é uma bagunça, né? Todo mundo faz o que quer. Qual é o grupinho aí mais bagunçado? Tem um líder na frente, né? Mas você vê que o povo está tudo desorganizado lá atrás, né? Uma bagunça total. É o líderzinho azulzinho, né? Da primeira imagenzinha do canto, né? Pois é, liderança democrática. Nós falamos do terceiro estilo de liderança, uma liderança volúvel. Volúvel é que vai de acordo com a onda, muda de objetivo de acordo com as novidades. Qual desses aí seria o volúvel? Você pode ver que o grupo vem alinhadinho, andando num projeto, do nada, de repente, ele já saiu da trilha e vai tomar agora um novo rumo, uma nova decisão. Estou falando do líderzinho vermelho aí, que a fila vem andando bonitinho, mas ele é volúvel, ele muda de projeto constantemente. Então agora a fila vai ter que se alinhar novamente para seguir, porque ele mudou o projeto, é o volúvel. E existe também aí a liderança detalhista. Qual seria a liderança detalhista? Que nós falamos na primeira aula que não é liderança servidora, liderança de orquestra, né? A liderança detalhista é aquela que perde tempos em detalhes e perfeccionismo. Ela preocupa-se mais com os métodos do que com o objetivo. Então, tudo afinado, tudo organizadinho, liderança detalhista, aí está, né? Você vê um triângulozinho de pessoas, como se
montasse as fileiras e o líder azulzinho na frente, né? Mas nós falamos da liderança responsável, que assume a responsabilidade da liderança, motivando o grupo a atingir o objetivo, trabalha com foco nas pessoas, sem perder de vista o resultado. Então é responsiva, caminha junto, lado a lado, não perde o foco nas pessoas, está junto no serviço, por isso assume a responsabilidade da liderança, motiva o grupo. É o líder vermelho lá no canto, que vai aí na frente junto com os outros andando no mesmo passo, né? Lembrando aí da formiguinha, tá na frente, é a maior, mas está levando um peso 20 vezes maior do que ela, e o líder leva uma carga grande. Só não permita que a sua carga seja tão grande a ponto de lhe esmagar. Tem gente que diz assim: eu dou a vida pela liderança, pelos líderes da minha igreja. Como que é? Líderes que dizem: eu dou a vida pelo meu rebanho, dou a vida. Olha, que quem dá a vida pelo rebanho é o bom pastor, não é você. Faça o seu melhor, mas você como líder não precisa morrer em nome dos seus liderados, tá? Você não precisa morrer pela igreja, o dono dela já fez isso. Ou você quer tomar o lugar do dono? Então não morra, por favor. Que sua carga seja pesada, mas a ponto de que você consiga levar. Não leve fardos esmagadores. Se te impor isso, saiba que não foi Deus. Porque Deus, diz a Bíblia, não nos dará cargas maiores do que as que possamos suportar. Então, se você não está suportando, né, um fardo esmagador, reveja os princípios. Deus não dá cargas maiores do que as que possamos suportar. Bem, nós falamos de liderança, se você quiser anotar, porque a repetição produz aprendizado. Nós falamos de 5 técnicas de um bom líder. E nós falamos que um bom líder, ele sabe se comunicar, um bom líder sabe delegar, um bom líder sabe inovar, um bom líder sabe motivar e um bom líder sabe planejar. Ele tem essas 5 técnicas. Então, seja um bom líder. Tá? As 5 técnicas de um bom líder aí, nós falamos comunicar, né? Mostrar o caminho. E só pela fala as pessoas entendem, porque ele se comunica bem. Delegar, tá? Delegar é compartilhar posições, funções, atividades, colocar outros para fazer o serviço. Inovar, sem abrir mão dos princípios e dos preceitos da Bíblia, mas fala-se de acatar novas ideias, tá bom? Acatar novas ideias, de ouvir sugestões, motivar. O povo precisa de motivação. Tem líder que diz assim: que se você quiser motivação, o nosso galardão será no céu. Amém. Crentão, santão, né? Pois é. Eu sei que a recompensa nós receberemos no céu pelo nosso bom mestre no tribunal de Cristo. Mas isso não significa que você não deva motivar ou reconhecer, honrar a sua equipe. O ser humano precisa de reconhecimento. Uma coisa que não dá certo no Brasil, não dá certo por causa do sistema político e governamental, né? Não dá certo no Brasil é o marketing multinível. Aliás, na maioria das vezes, quando aparece um marketing multinível também no Brasil, é questão de pirâmide, né? Sem sustentabilidade. Então, são 2 fatores. Mas marketing multinível, sem ser pirâmide, é uma coisa que funciona muito bem em outros lugares. Não dá certo no Brasil porque é uma maneira de enriquecer pobres, e o sistema político não gosta que pobres se enriqueçam, né? Mas, por exemplo, lá para fora, nos Estados Unidos, por exemplo, incrivelmente, 70% da população é envolvida em marketing multinível. Você diz assim: não acredito. Não estou dizendo que elas vivem de marketing multinível, são envolvidas em marketing multinível. Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, né? A gente compra num mercado e a gente faz cadastro de outros clientes, incentivam para que eles também comprem. Por quê? Porque se é indicação, a gente ganha desconto por aquilo. Isso é multinível, um indicando o outro. É a mesma coisa de eu dizer assim para você: a mensalidade do curso, digamos, é R$100. Mas se você trouxer 2 pessoas para o curso, você paga só 50. Está entendendo? Então você vai ganhar um desconto porque você trouxe 2 pessoas. E as 2 pessoas que você trouxe? A mensalidade também é 100.
Se elas querem pagar 50, cada uma delas deve trazer 2 pessoas. Isso é multinível. As pessoas, elas gostam de motivação. Você sabe por que muita gente entra naquelas falácias das pirâmides? Pois é, porque existe as recompensas mostradas com antecedência. Quando você bater diamante, você ganha não sei o que, você vai viajar para Paris, você vai ter um carro não sei das quantas, e as pessoas, entende? Não estou dizendo para você ser falso, mas como líder, você precisa motivar as pessoas. Um bom líder, ele tem a tática de planejar, né? Planejar. Nós já falamos sobre isso em aula passada, quando falamos do ativo, perdão, do reativo e do proativo. Nós falamos que o proativo, ele vislumbra a parede por um todo, né? E não só um azulejo. Bem, e nós falamos desses 5 estilos de liderança e falamos aí das 5 técnicas de um bom líder. E quem é o melhor líder que você já ouviu falar? Quem é o líder por excelência? Hã? O nosso espelho. Na verdade é tudo para nós, mais do que nosso espelho, é o nosso Salvador. Pois é. Podemos até ser pastores, mas ele pôde bater no peito e dizer: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Pois é, Jesus. Olha aqui, ó. Seu objetivo: salvar os homens do pecado, do mal e da morte. Agora pasmem, olha aí. A primeira técnica de um bom líder: comunicar. Jesus, ele comunicou a sua mensagem, né? Uma mensagem de amor e de nova vida. Ele comunicou na linguagem do povo da época. Ele falou por parábolas. Ele pregou em aramaico, a língua corrente da Palestina. Como Deus, ele poderia falar qualquer idioma, mas falando de como homem, Jesus tinha fluência tanto no grego quanto no hebraico. Mas a língua natural do povo era aramaico, desde que retornaram do cativeiro da Babilônia e Pérsia. E Jesus comunicava com o povo em aramaico. Falar a linguagem do povo. Falar a linguagem do povo é algo excelente. É necessário para um bom líder aprender a se comunicar. Tem pessoas que você vai ouvir ele no púlpito, você precisa usar um dicionário, né? Tem pessoas que falam difíceis, mas elas conseguem se expressar e fazer com que mesmo os mais leigos possam entender as palavras difíceis. Ele fala uma palavra difícil e ele gosta de trazer significado das palavras. E tem uns, eu amo isso, de até trazer a raiz etimológica, de dizer como surgiu a palavra e o que ela significa e porquê, entende? Mas não, tem pessoas que elas querem falar de forma difícil naturalmente, né? Naturalmente. Isso não é bom para nós. Eu não sei se você... Eu me lembrei de algo aqui, mas foi Rui Barbosa, né, que foi o pai da oratória. O Rui Barbosa, isso foi mesmo. Eu tô acessando a internet aqui, algo que veio na cabeça e é interessante. A história dos patos, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso. Olha aqui. O Rui Barbosa é considerado o pai da oratória brasileira. Diz uma lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ele ouviu barulho estranho. Morava num sítio, numa chácara, né? Ele ouviu barulho estranho vindo do seu quintal. Ouviu barulho estranho vindo do seu quintal. Tá. Chegando lá, ele constatou que era um ladrão. Era um ladrão tentando roubar, né? Deixa eu ver isso aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Só para você entender o que eu quero falar, com pessoas que se comunicam com dificuldades, né? Elas não, parece que não sabem falar assim, e quer que todos entendam. Ou seja, elas sabem falar muito bem, ou às vezes até se faz que sabem falar, e quer que todos entendam o que ele está falando. Aqui está. O Rui Barbosa, ao chegar em casa, ele ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Ele, chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando levar os seus patos de criação.
Rui Barbosa aproximou-se vagarosamente do indivíduo e surpreendeu, com a bengala, né? Surpreendeu ao tentar pular o muro com seus amados patos. E aí Rui Barbosa diz assim para o bandido: ó, bucéfalo anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito de minha habitação, levando os meus ovíparos à sorrelfa e à socapa, né? Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica, bem no alto de tua sinagoga, né? E o farei com que tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada, né? Então, o ladrão, ouvindo aquele discurso, o ladrão disse assim: doutor, eu levo ou eu deixo os patos? Em resumo, o ladrão não entendeu nada, né? Se você for procurar no dicionário, todas as palavras que o Rui Barbosa fala aí, está falando de uma forma muito polida o português. Tudo tem significado no dicionário, mas para uma conversação. E tem gente que quer pregar e se comunicar no altar e quer se comunicar desse jeito. Entende? É, ele não quer falar chulé, ele fala células e moléculas que se mobilizam e morrem transpirando pelos poros, causando mau odor. Entende? No lugar de falar chulé, aí ele fala: são as células e moléculas que se mobilizam e morrem transpirando pelos poros, causando mau odor. Pois é, você sabe da prosopopeia flácida para acalentar bovinos? Pois é a conversa mole para boi dormir. Prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Quando nós vamos nos comunicar com o povo, sejamos objetivos na nossa mensagem. Não precisamos enfeitar pavão. O slogan do IBT Manancial é: a teologia com a simplicidade de Cristo. Podemos até ensinar com polidez, mas precisamos até falar a raiz da origem das palavras, entendeu? Então, Jesus se comunicou, falou por parábolas, e assim fazia com que o povo entendia o que ele estava falando. Para você ter uma ideia, você conhece uma orquídea, não conhece? Orquídea. O pólen de uma orquídea, ele tem aproximadamente 17 mil sementes. Desculpe eu ser nerd, estudar botânica, né? Pois é, o pólen de uma orquídea tem aproximadamente 17 mil sementes. Ela é um pó tão fino que se leva pelo vento que não dá para ver. É necessário microscópio para ver o pólen, as sementes de uma orquídea. 17 mil sementes em um pólen. É minúsculo. Mas Jesus pregando, Jesus disse assim: ó, olhai para o grão de mostarda. É a menor de todas as sementes. No entanto, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: movam-se, e os montes se moverão. Espera aí. O pastor Souza me disse que a semente de orquídea é tão pequena que para ver tem que ser com microscópio. E agora você vem dizer que Jesus disse que o grão de mostarda é o menor de todos. Jesus falou: é o menor de todas as sementes. Mas lembre-se, para quem Jesus estava pregando? E qual era a menor semente que aquele povo conhecia? Pois é. Então Jesus estava pregando para eles, e a menor semente que eles conheciam é falar a linguagem do povo. Não adiantava Jesus falar do pólen da orquídea, que eles não conheciam. Nem microscópio tinha naquela época. Você está me entendendo? Então, comunique-se na linguagem do povo. Tem gente que procura palavras para falar difícil e às vezes não sabe nem o significado da palavra. Eu ouvi contar de um cidadão que ele ouviu trabalhando, acho que ele ouviu uma reportagem, algo assim, ele disse: essa palavra é boa, quando eu for pregar eu vou usar ela. E ele disse: eu me sinto feliz e honrado por estar no meio de vocês, suínos de Deus nesta... Suíno é porco, mas ele queria falar difícil. Ele ouviu essa palavra, ele disse: opa, vou falar difícil, vou falar na pregação. Fale simples, irmão, fale simples, fale na linguagem do povo, tá bom? Então, 5 técnicas de um bom líder. Um bom líder
sabe se comunicar. E aí está o líder de excelência, Jesus, se comunicou sua mensagem de amor e nova vida na linguagem do seu povo, na linguagem do povo da época. Pregava em aramaico, pregou em aramaico na língua corrente da Palestina. Bem, Jesus, ele delegou, se uma das técnicas de um bom líder é delegar, Jesus delegou a missão de espalhar a mensagem de salvação a todo mundo. Tá? Então, ele nos mandou que fôssemos e fizéssemos discípulos, que batizássemos. E isso é nas suas palavras finais, querendo que dessemos continuidade ao seu ministério. Porém, ao longo do seu ministério terreno, de 3 anos, isso vai estar em Lucas 10, né? É Lucas 10. Que é um capítulo missionário, é o capítulo missionário da Bíblia, Lucas 10. Jesus ele já tinha 12 discípulos, e ele chamou agora 70 discípulos, ou seja, 35 duplas. Ele disse assim: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é Lucas 10, 19, né? Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, nada vos fará dano algum. Aí Jesus manda que eles vão de 2 em 2 por todas as vilas e cidades, aldeias, vilas, cidades. Em todas as ruas, entrai em todas as casas, curai os enfermos que nelas encontrardes, expulsai os demônios, limpai os leprosos, anunciem o reino de Deus. Entende? Então veja que Jesus ele capacitou, ele deu os meios necessários e ele disse: vão. Entende? É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo, vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Então, ele delegou. Se vamos falar que é técnica de um bom líder, o líder por excelência sabe se comunicar e sabe delegar. Continuando, um líder por excelência, técnica de um bom líder, ele sabe inovar. Jesus inovou. Ele é a liderança de exemplo. Ele rompeu com as arcaicas tradições religiosas da época. Sinagogas, né? Os líderes nas quartas recebendo ensinamento, na grande sinagoga, para no sábado e cada um para o seu bairro repetir o estudo para o povo. Então, culto só no sábado. Jesus não, era todo dia, e ele ensinou ao ar livre. Fazia o que ninguém fazia: perdão às prostitutas e aos cobradores de impostos. Curou no sábado, sem falar do prestígio que ele dava para as mulheres no seu ministério. Pois é, Jesus inovou. Jesus motivou, pois uma das técnicas de um bom líder é motivar. Ele enviou o seu Espírito para que os seus discípulos saíssem das casas, dos esconderijos. Ele foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. Ele motivou. A palavra poder, no Novo Testamento, no texto original, ela é dunamis. E sabe, dunamis é o primo, ou seja, a matéria-prima de onde se deriva dinamite. Quando em Atos 1,8 Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo assim: eu vou para o céu, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Ele já tinha falado isso para os discípulos em João 17, certo? Eu vou mandar o Espírito Santo, e vocês vão receber. É como se fosse uma bomba, uma dinamite que nada vai segurar vocês. Jerusalém não vai segurar vocês. Vocês vão alcançar o mundo. Jesus era especialista em motivar. Ele motivou. Ele enviou o seu Espírito Santo. Tá? Enviou o seu Espírito para que os seus discípulos saíssem dos esconderijos. Foi exemplo de conduta em todas as áreas. Devemos motivar. Uma quinta técnica de um bom líder é planejar. Sabe planejar? Pois é, Jesus ele deu ordens específicas. Ele disse: amai-vos uns aos outros, e muitas outras ordens. Mas ele escolheu 12 homens. Tudo isso foi planejado. 12 homens para a liderança, treinando-os durante 3 anos. Treinou-os durante 3 anos. Ele planejou. Pois é. Eu sei que
se nós fôssemos escolher do nosso jeito, nós faríamos escolhas totalmente diferentes das escolhas de Jesus. Será que o nosso ministério duraria 2000 anos? Pois é, o de Jesus está aí. E sempre crescendo. E igreja é como massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Tá? Então, eu vejo tanta gente falar com medo da perseguição. Não, a perseguição é que a igreja cresce mesmo. Foi tudo planejado pelo nosso mestre. Ele é especialista em planejamento. Então, deixa eu falar com você aqui sobre a escala de valor de um líder cristão. Tá? Escala de valor de um líder cristão. Primeiro, Cristo. Segundo, as pessoas. Terceiro, igreja. E por último, eu. Essa é a escala de valor de um líder cristão. Eu sei que você já ouviu outra coisa, que é outra coisa, não é de liderança cristã, que é primeiro Deus, né? Segundo é família, depois você, para depois os outros. Isso é outro assunto, tá? Não vamos confundir as coisas. Estou falando da escala de valores do líder cristão. Cristo, pessoas, igreja e eu. Como assim? Olha só, vamos para a Bíblia, né? O objetivo é servir a Cristo e seu reino como embaixadores. Então, primeiro é Cristo, certo? Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Buscad por primeiro o reino de Deus e sua justiça. Las demás coisas vendrão por añadidura. Añadidura, em espanhol, né? Vendrão por añadidura. Então, se nós formos olhar a escala de valores a qual nós nos submetemos na liderança cristã, primeiro é Cristo, o reino de Deus. Para você ter uma ideia, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 19 e 20, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20, Paulo vem dizendo assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso foi o que Deus em Cristo fez, reconciliar o mundo. Tinham erros, tinham falhas, mas ele amou e reconciliou, certo? Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Agora, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, o ministério que Cristo tinha, a missão que Cristo veio ao mundo, essa é a nossa missão. Palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Entende? Quando há conflito entre duas nações, uma nação tramando contra a outra, mas aí o embaixador vai lá e resolve, né? Pois é. Nós e o mundo vivemos em mundos diferentes, mas como embaixadores, nós representamos o reino dos céus. E nós conseguimos convencer, conquistar e trazer das trevas para o reino de sua luz. Então, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Tá? Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós pregamos a palavra, o evangelho da reconciliação. Então, primeiro é Cristo, depois é as pessoas, certo? Porque almas, prioridade, almas. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, Jesus vai dizer que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, certo? Aí ele diz, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Será que é só minha mente ou tem o e? E eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. Estou correto na minha mentalidade. Então veja bem, só para você entender. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Se não tivesse essa preposição, esse e aí, mudaria tudo. Por quê? Porque muita gente diz assim, nós temos Jesus conosco todos os dias. Não, peraí. Jesus disse, eis que estou convosco, mas é uma condicional. É uma condicional. Só estará conosco se priorizarmos almas. Se formos fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aí ele diz, e eis que estou convosco. Entende? Há uma condicional. Ele estará conosco se fizermos a obra missionária. Então, a prioridade é a alma. O método é missionário, através do corpo de Cristo. Então, agora é a igreja. Primeiro Cristo, almas, igreja. Pastor, mas a igreja não é formada por almas? É, mas que já trouxemos das trevas para o reino glorioso de sua luz. Alguém diz assim, mas não é igreja e almas? Primeiro a igreja, depois o mundo? Não. Porque Deus amou a igreja de tal maneira que deu seu Filho único. Foi assim? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amou o mundo. O amor de Deus, eu sei que é especial por mim, por você, por nós cristãos. Mas o amor de Deus é tão grande por aquele que está perdido, que você conhece a história das 100 ovelhas, né? A história das 100 ovelhas, que contando tinha só 99. Aí ele deixa as 99 onde? Onde mesmo? Pois é. A gente cantamos tanto Osés de Paula, né? As 99 deixou no aprisco, que a gente naturalmente já quer falar aprisco. Mas se você ler em Lucas capítulo de número 15, você vai ver que ele deixou as 99 no deserto e foi para as montanhas atrás da ovelha perdida. Sabe o que é deixar as 99 no deserto? Expostas aos lobos, chacais e hienas? Ele estava disposto a sacrificar as 99, mas não abria mão daquela uma. Por isso, entenda, Deus amou a igreja de tal maneira? Não, amou o mundo de tal maneira. O método é missionário. Esse Mateus capítulo de número 16, versículo 18 e 19, está dizendo que para a igreja, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E a ti te dou as chaves do reino dos céus. Né? Tudo que perdoardes na terra será perdoado no céu, o que ligar na terra será ligado no céu. É o poder que ele deu, né, para a igreja, para reconciliar o mundo. Então, essa é a autoridade que ele deu para a igreja. Então, olha a nossa escala de valores. É Cristo, almas, igreja. E por último, eu, o menor servo, sou eu. Né? Menor servo sou eu. Jesus em Marcos 9,35 disse, quem de vós quiser ser o maior, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Né? Isso vai se repetir em Lucas 9, do 46 ao 48 também. Tá bom, irmãos? Então, essa é a escala de valores de um líder cristão. Quero falar aqui de as 10 bem-aventuranças de um líder. As 10, vai anotando aí, né? As 10 bem-aventuranças de um líder. Não vou colocar 10 mandamentos, porque senão vira como se fosse lei ou regra. E isso aqui não é sagrado, ou seja, pode até ser inspirado, mas não é com a mesma inspiração do tom das escrituras sagradas. A lei e os profetas duraram até João, tá bom? E o Novo Testamento se encerrou também com o apóstolo João. Pois é. Mas vou falar de 10 bem-aventuranças de um líder cristão. Primeiro, pode ler junto comigo? Bem-aventurado o líder que não busca posições elevadas.
mas que foi convocado ao serviço por sua habilidade e disposição de servir. Líder que foi convocado ao serviço pela sua habilidade e disposição de servir. Tem gente que tem habilidade, mas não quer, né? E tem gente que tem a disposição, mas não tem a habilidade. Mas é bem-aventurado, quer dizer, feliz, é o líder que não busca posições elevadas. Ele pode até conquistar posições elevadas, mas ele foi convocado ao serviço por sua habilidade, não que ele aspirava, não, eu quero ser líder porque eu quero ser grande, um dia eu vou sentar naquelas cadeiras lá da frente, não, eu vou fazer parte da mesa diretora. Tem gente que mata por isso, entende? Feliz o líder que não busca essas posições elevadas. Ele pode até conquistar, mas ele vai chegar lá porque ele foi convocado ao serviço, porque tinha habilidade e disposição para servir. Amém? Então, primeira bem-aventurança aí de um líder. Segunda, bem-aventurado, vamos ler juntos? Bem-aventurado o líder que sabe para onde está indo e como chegar lá. Você sabe para onde está indo e como chegar lá? Aí tem que dizer, estamos indo para o céu, né? Indo para o céu. Eu sei que estamos indo para o céu, mas estou falando de... Porque Hebreus, quando diz assim, obedecei aos vossos pastores, pastores são os guias, e daí vem o verbo to lead, né? To lead do inglês, to lead é liderar, guiar, mostrar o caminho, né? Pastorear. Então Jesus disse, ou seja, a Bíblia diz assim, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, como quem hão de dar conta, né, das vossas almas perante Deus. Então você vai prestar conta de um grupo. Eu sei que nós estamos indo para o céu, mas você precisa mostrar o caminho, saber traçar o caminho. Bem-aventurado o líder que sabe para onde está indo e como chegar lá. Então aqui eu não estou me referindo literalmente ao céu, não. Estou falando de liderança, estou falando de conquistas de ideais, estou falando de objetivos, de metas a serem alcançadas. Porque Jesus andava, falei sobre isso na primeira aula, não foi? Jesus andava e via as multidões como ovelhas que não têm pastor. Pois é, o povo precisa de um guia, uma igreja que tenha projeto, uma igreja que invista nos menos necessitados, ou seja, nos menos favorecidos. Uma igreja que transforme a vida das pessoas. Uma igreja que transforme a vida das pessoas. Bem-aventurado o líder que sabe para onde está indo e sabe como chegar lá. Terceira bem-aventurança de um líder é bem-aventurado o líder que não fica desencorajado. Bem-aventurado o líder que não fica desencorajado e que não apresenta alegações para isto. Nós vamos ter uma aula sobre como manter o vigor. Porque nós somos de carne e osso. Nós passamos por nossas tribulações diárias. E tem vezes que a equipe ainda nos pesa, né? Eu me lembro de um pastor que Jesus disse, no mundo tereis presbítero, mas é porque a tribulação dele era o presbitério dele. Não estou dizendo que presbítero é tribulação, não, estou contando de um caso específico. A nossa vida como líder não pode ser uma gangorra, de uma hora estarmos lá em cima, depois estarmos lá embaixo. Nós precisamos ser firmes e constantes. Firmes e constantes. Isso veio na minha cabeça agora, mas isso é a primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15. 1
1 Coríntios, capítulo de número 15. Mas graças a Deus, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Olha só, e não é de vez em quando. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é o 57 e 58. 1 Coríntios capítulo 15. Tá? Anota aí. Então nós não podemos perder o vigor. Ou ficarmos procurando alegações para isto, para justificar a minha baixa, o meu baixo astral, o meu baixo rendimento, a minha desaceleração do passo. Irmão, estou meio cabisbaixo por causa disso e por causa daquilo. Tem líder que fica se lamuriando diante dos liderados, né? Bem-aventurado o líder que não fica desencorajado, tá? Não fica desencorajado e que não apresenta alegações para isto. Vamos lá. Número 4. Falando de 10 bem-aventuranças de um líder. Bem-aventurado o líder que sabe liderar sem ser ditador. Os verdadeiros líderes são humildes. Viu? Verdadeiros líderes são humildes. Bem-aventurado o líder que sabe liderar sem ser ditador. E aí? Um dia eu estava ministrando numa, acho que era convenção, não era escola bíblica de obreiro, não, era uma convenção de manhã. E eu ministrei algo da área que pediram lá sobre escatologia. Era sobre as 7 igrejas do Apocalipse, eu me lembrei. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Quando eu vou saindo no meio daquela multidão, vem um obreiro gritando: Pastor Salmão, quero falar com o senhor. E eu parei. Mas ele chamou a atenção para todo mundo ouvir. Pastor, eu discordo do que o senhor ensinou hoje. É mesmo, irmão? Discordo. Pastor não é anjo. Pastor é pecador, anjo não peca. Eu disse: Lúcifer era o que mesmo, irmão? Pecou ou não pecou? Eu sei, pastor, mas é que eu aprendi diferente, que cada igreja tem um anjo literalmente perante Deus, um ser angelical, responsável por uma igreja. Aí eu falei: e aí Deus perdeu o controle. Foi, irmão? Para falar com esse ser angelical, ele tinha que mandar João escrever para esse anjo. Ele não podia chamar o anjo e falar. Não, pastor, é que o senhor quer levar por esse argumento de que pastor é anjo e pastor não é anjo. Eu falei: mas irmão, eu não vou discutir isso com você não. Eu disse: mas eu sou aluno 5 anos do pastor fulano de tal. Naquela época eu era mais novo. Isso faz uns 6 anos. Eu disse: pois é. E faz 34 anos que eu sou aluno de Jesus. E ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, tem pessoas que gostam ainda de se ensoberbecer na frente dos outros. Os verdadeiros líderes são humildes. E bem-aventurado o líder que sabe liderar sem ser ditador. Número 4. Bem-aventurado o líder que busca o melhor para os seus liderados. Busca o melhor para os seus liderados. Existem pessoas, líder que só quer o melhor para ele. Só quer o melhor para ele. Primeiro ele, depois a instituição. E por último as pessoas. Primeiro ele, depois a instituição, por último as pessoas. Fala de
negócio polêmico aqui. Eu não me lembro a data exata porque eu era menino. Irmão, não sou tão velho não. Eu era menino, acho que eu deveria ter uns. Eu não me lembro bem a data, mas acho que eu deveria ter uns 11, 12 anos. Houve um plebiscito no Brasil. Isso foi por volta de 92, eu acho, 1992. Tinha um plebiscito no Brasil para que a população escolhesse entre monarquia e república. Monarquia e república. E a população, que sempre foi informada pela mídia do Plim Plim, naquela época era, predominava, não existia internet, né? E a população inteira escolheu república e não escolheu monarquia. E me permita falar, mas o projeto de Deus nunca foi república. Se a população brasileira tivesse escolhido monarquia, a partir de então nós seríamos o Império do Brasil. E nós não teríamos um presidente, nós teríamos rei. Tem gente que não concorda com isso. A diferença de uma monarquia para uma república, os políticos de uma república, eles têm 4 anos. Se forem honestos, eles vão trabalhar 4 anos. Na grande maioria, eles vão roubar 4 anos, porque é o tempo que eles têm. Ou na maioria das vezes, eles trabalham bem 4 anos para poder se reeleger. E os últimos 4 anos, eles se enriquecem, porque eles terão que sair do poder e já não dá para se candidatar novamente, né? Um rei não. Ele não quer viver bem, enriquecer-se e o seu povo na miséria. A não ser em alguns países comunistas aí onde tem ditadura. Aí sim, né? O camarada come do bom e do melhor. E o povo passando fome, matando cachorro a grito. Pois é. Mas numa monarquia, o rei tem intenção de enriquecer o país. Por que ele tem intenção de enriquecer o país? Porque o país é dele, o povo é dele, tudo é dele. Se o povo é rico, ele está rico. Entende? E se morrer, passa de pai para filho, a sucessão do trono. Alguém é sempre treinado para substituir. As monarquias funcionaram assim por muito tempo. Mas o mundo moderno, por causa da mídia, implantou repúblicas. Mas tá. Mas o que eu acho interessante na monarquia é que nem todo rei é mau, é ditador. Não. Eles sabem montar os seus conselhos. Salomão foi excelente nisso. Bem-aventurado o líder que busca o melhor para os seus liderados. Se for falar de liderança secular, isso funciona na liderança secular e precisa ser assim na liderança cristã. Acho que eu falei sobre algo numa aulas passadas sobre Elizabeth Queen, sobre a rainha Elizabeth da Inglaterra. Falei sobre isso em aulas passadas. Acredito que sim. Que ela visita todas as ruas, se disfarça de plebeia. Isso, Salomão fazia isso para saber o que o povo estava achando do rei. A rainha também faz isso. Mas eu tenho muitos amigos em Londres e já preguei muitas vezes em Londres. O trabalhador em Londres, quando ele recebe o seu olerite, sua folha de pagamento, ali já tem uma taxinha assim, eu não vou saber exatamente, mas não é pouco, é coisa tipo assim, 10%. E está escrito com todas as letras assim, ó, sem rodeio, o nome do imposto. Não é INSS descontado, não é ICMS, não. Está escrito lá com todas as letras assim, ó, aquele valor ali, digamos 10%, destinado ao cofre da rainha. Ao tesouro da rainha, perdão. Todo trabalhador paga. E vê se o povo reclama. Converse com os londrinos. Eles têm prazer e diz, se ela aumentar a gente paga. Por quê? Porque tudo que ela recolhe, ela retribui para o povo em benefício. A gente ouve umas histórias escabrosas
É tão feia que eu acho que essa palavra eu até inventei, né? Escabrosa, ou existe, não sei. A gente ouve umas histórias esquisitas de líderes que sugam tudo e quando o liderado precisa de um mínimo, ele é humilhado e ainda escorraçado. Eu trabalhei com um pastor uma vez. Ele era pastor presidente, ele tinha uma sede, ele tinha salário. Infelizmente, ainda funciona assim. Além de ter salário do campo, pelo fato de ser no Paraguai, ainda ganhava salário de outro canto. Tem aqueles esquemas de distribuição de foto. Tem um bocado de missionário no Paraguai que sofre, que padece. Eu tenho alunos do Paraguai aqui dentro do curso, estudando liderança com a gente, graças a Deus. E também eles sabem do que eu estou falando. Mas existe aquele negócio de vender imagem, de foto. E outras cidades ficam mandando dinheiro e mandando oferta. Na maioria das vezes não chega na ponta da linha, no missionário pequeno. Chega só nos grandes. E não estou generalizando, pelo amor de Deus. Tá? Não coloquem palavra na minha boca. Mas eu trabalhava com um pastor que ele era bem de vida. Casa boa, carro bom, presidente. Mas a ordem era: se eu ganhasse uma galinha caipira, se eu ganhasse duas, eu tinha que trazer uma para ele. Mas se eu ganhasse, eu até concordo, né? Trazer duas galinhas, trazer uma para o pastor, meu presidente. Mas se eu ganhasse uma galinha, ele tinha que trazer uma banda de uma galinha. E não era pertinho. Teve uns alemão lá que quando ficou sabendo disso, lembra do Schneider? Falou assim: dá essa galinha toda pro miserável. Tudo que você ganhar lá, pato, porco, galinha, não come nada, leva tudo. Deixa que nós vamos te sustentar. Eu conheço histórias de pessoas que fizeram de tudo para manter igrejas. E um dia foi humilhado por causa de 25 centavos. Misericórdia, Jesus. Tem líderes que o povo padece necessidade. Igreja sustentada com dinheiro de órfãos, de viúvas, né? De viúvas, de aposentados. Mas o cidadão ganha 35 salário mínimo. Ele ganha, além do salário ainda, a casa, a energia, tudo pago, o telefone, internet, o combustível para andar. Aí o infeliz morre e fica aquele bocado lá ao redor do caixão, dizendo: agora está com o Senhor, recebendo a recompensa pelo trabalho prestado por Deus aqui na terra. Céu é lugar de surpresa, irmão. Meu Deus do céu. O negócio é sério, porque tem pessoas que estão sendo pagas para fazer a obra, e muito bem pagas. São muito bem pagas. Então é negligenciando pelo valor do salário que ganham. Sou contra salário? Não, Deus me livre. Deus sabe que a vida inteira, até hoje, eu como daquilo que eu ganho. Eu vivo do bolso dos crentes. A minha vida inteira foi em prol do reino. Então eu dependo de plebenda para viver, sim. Não sou contra. Mas eu digo que o líder precisa ter consciência, amar o povo, buscar o melhor para os seus liderados. Então, bem-aventurado o líder que busca o melhor para os seus liderados. A igreja precisa ser um lugar de refúgio. Entende? É aí que os hereges ganham ponto. Às vezes as seitas fazem o que a igreja não faz. Às vezes a igreja de Cristo não faz, a legião da boa vontade vai fazer. O espiritismo faz. Você está entendendo?
E aqueles até que são contra o dízimo, é aí que eles acham respaldo. Porque lá diz para que haja mantimento em minha casa, e literalmente naquela época lá estava falando mantimento, estava falando de cereais, de alimento. Né? Não estou dizendo que sou contra dízimo, não coloque palavras na minha boca. Mas estou dizendo que o projeto de Deus inclui abençoar pessoas. Misericórdia. Vamos para frente. A sexta bem-aventurança de um líder. Bem-aventurado o líder que lidera conforme o bem da maioria. Tá? Não é segundo a vontade da maioria não, tá? Entenda. Bem-aventurado o líder que lidera conforme o bem da maioria e não segundo a gratificação pessoal de suas próprias ideias. Entendeu? Mas tem gente que gosta de dar murro em ponta de faca. Ele vai contra tudo e contra todos. Né? E às vezes só para beneficiar só um grupo, ou só o grupinho, só a panela. Bem-aventurado o líder que lidera conforme o bem da maioria e não segundo a gratificação pessoal de suas próprias ideias. Vamos apertar um pouco mais? Vai acochar. 7. Bem-aventurado o líder que desenvolve líderes ao liderar. Bem-aventurado o líder que desenvolve líderes ao liderar. Nós já falamos muito sobre isso. Prepare outras pessoas, ensine outras pessoas. Você é líder, mas no meio dos seus liderados existem pessoas com capacidade de liderança. Desperte liderança. Desenvolva líderes ao liderar. Agora vai apertar. Número 8. Bem-aventurado o líder que marcha com o grupo, interpretando corretamente os sinais do caminho que conduzem ao sucesso. Bem-aventurado o líder que marcha com o grupo, interpretando corretamente os sinais do caminho que conduzem ao sucesso. Então, vá junto com o povo, vá sinalizando para o bem. Não é só dando ordens, vá junto. Marcha com o grupo, interpretando corretamente os sinais do caminho que conduz ao sucesso. Agora, olha aqui. Bem-aventurado o líder que tem a sua cabeça nas nuvens, mas os seus pés na terra. Bem-aventurado o líder que tem sua cabeça nas nuvens, mas os seus pés na terra. Nunca perca o entusiasmo de sonhar, de pensar alto, de ser altruísta. Mas não dê passos onde o seu pé não alcance. Tenha pé firme. Saiba onde pisar. Tá? Viva a realidade. Viva a realidade. Porque tem gente que quer fazer as coisas para crescer, irmão. Crescimento precisa de raiz. Uma árvore sem raiz não vai ficar firme. Por exemplo, para você ter 1000 ovelhas, não, vamos falar assim, para você criar 3, 4 ovelhinhas, não estou falando de ovelha crente não, estou falando de bicho mesmo, animal, para você criar 3, 4 ovelhinhas, isso aí você cria solto no quintal. Ovelha, tá, irmão? Não vai criar cabrito não, que aquilo come tudo. O bicho fica em pé em 2 patas para comer até a folha das árvores. O bicho é endemoniado. Os bodes, né? Mas você criar 3, 4 ovelhinhas, você cria por ali. Agora quando você diz assim, não, eu quero criar 100 ovelhas. Opa! Vai soltar no terreiro de casa? O que você precisa? Você vai precisar já de um potreirozinho, de um lugar, de um pasto, certo? Local, pasto, para elas pastarem, cerca, para manter elas no local, coxos, para alimentação, para água, vacina, insumo, remédios, o que mais? Eu não sou ovicultor, ovicultor, tá? Ovicultor é quem cria ovelhas, ovicultor. Precisa de pessoas para trabalhar, cuidar do rebanho.
Você viu que mudou toda a logística? E isso para 100 ovelhas. E você com essa estrutura de 100 ovelhas, se você trouxer 1000, você vai ter problemas. Então, quando eu digo assim, ó, sonhe. Quando eu digo tenha sua cabeça nas nuvens, tenha liberdade de sonhar. Mas tenha os pés na terra. Pés na terra. Planeje. Faça as coisas certas. A última, bem-aventurado o líder que não considera a liderança como uma oportunidade. Perdão, aqui não tem não aqui, tá, irmão? Bem-aventurado o líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. Bem-aventurado o líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. Tá? Uma oportunidade de servir. Então, liderança é um desafio ao serviço, tá bom? Então, bem-aventurado o líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. A liderança é um desafio ao serviço. A verdadeira liderança, ela não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Ela deve ser conquistada. Apesar que hoje, do nada, chega aí um novo líder, né? E hoje a moda ainda é assim, fulano não deu certo aqui, tá com problema. E problema todo mundo tem, né, irmão? Mas é ruim quando a pessoa tá fazendo tudo errado aqui, aí ela criou problemas aqui e sem corrigir. Aí vamos colocar um outro aqui e tira ele daqui para mandar para dar trabalho lá em outro canto, né? E o povo é povo de Deus, tem que se submeter, né? É um assunto sério e complicado essa questão convencional hoje. Não estou generalizando também. Mas nós precisamos entender, se estamos aprendendo e queremos aprender de forma certa, a verdadeira liderança ela não pode ser concedida, ou nomeada ou atribuída. Ela deve ser conquistada. O líder tem que inspirar confiança e merecer o respeito dos seus liderados. Tá bom? Então, o líder ele tem que inspirar confiança e merecer o respeito dos seus liderados. Na próxima aula, nós vamos falar sobre, ainda continuar falando sobre princípios de liderança. Vamos falar de 10 princípios, ou melhor, nós vamos falar de 10 princípios de liderança. E vamos... Não vai ser 10 princípios de liderança. Eu vou falar sobre alguns princípios de liderança e vou falar de 10 princípios de um líder medíocre. Aí você vai identificar o que é um líder medíocre. E eu garanto para você que tem muito hoje líder medíocre. Espero que você não esteja na lista. Se tiver, vamos identificar, fazer a cirurgia, passar o bisturi de Jeová, cortar, amputar e tirar a mediocridade. Amém, irmão? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Fique na paz, tá bom? Deus te abençoe. Vai dar certo. Vai dar certo.